Nesse final de semana chegou nos cinemas um filme que me tocou profundamente. Um dos filmes mais bonitos, emocionantes e tristes que eu vi em 2025. O nome do filme é Toque Familiar. E ele toca num tema que eu considero muito delicado e que é uma coisa que me assusta, que é o estrago causado pelo Alzheimer. Talvez uma das doenças mais cruéis que alguém possa ter, por tomar justamente aquilo que define a gente, que é a nossa identidade, as nossas memórias, aquilo que construímos em vida, sabe? E no vídeo de hoje, eu quero falar um pouco sobre toque familiar e quero falar sobre outros filmes que abordam esse tema, então resolvi preparar uma lista com 7 filmes sobre a dor no esquecer, o esquecer causado por essa doença, uma doença trágica por natureza. Mas antes de começar o vídeo, de começar as dicas, eu quero pedir para vocês deixarem um like nesse vídeo, é muito rápido e me ajuda de verdade. E não esquece, principalmente, de se inscrever aqui no Barata no Cinema, estamos chegando à marca de 9 mil inscritos e eu conto muito com a ajuda de vocês nessa. Então vamos para as dicas. E é óbvio que eu vou começar o vídeo de hoje falando de Toque Familiar, como eu disse, um filme muito, mas muito emocionante sobre um tema que é um tema delicado e que aqui é abordado dando uma perspectiva que logo na cena de abertura já quebra a gente. E essa cena de abertura ela é implacável porque ela mostra um encontro de uma idosa, ela recebe um estranho na casa dela e esse estranho tá ali conversando com ela, um papo meio assim ameno, e você percebe que ela tá flertando com ele, que ela meio que se sente atraída por ele. E surge uma verdade nessa conversa. Uma verdade que muda tudo. E a partir dessa verdade, que o filme da diretora estreante Sarah Friedland mergulha no impacto do Alzheimer no destino de uma mulher que estava ali lutando pela sua autonomia. Uma mulher que ainda conseguia sustentar a sua casa, ainda conseguia, sabe, ser absolutamente ativa, mas algo estava errado com ela. Eu acho que a beleza nesse filme tá nesse olhar para um processo de quase que de aprendizagem, um processo de reconstrução dentro dessa realidade do Alzheimer. E quando essa mulher ela vai morar numa instituição que cuida de pessoas ali na terceira idade, pessoas com a condição parecida que a dela, ela começa a fazer descobertas que vão revelando não só os medos, as angústias e a aflição dela, mas também a inércia. É um filme que ele se constrói a partir de vestígios de lucidez, sabe? A gente conhece essa mulher naqueles momentos, naqueles lapsos de memória em que tudo volta à tona e a gente percebe o quanto essa doença consumiu. É um filme extremamente íntimo e que explode na magnífica atuação de Kathleen Chalfant. Toque Familiar está disponível nos cinemas com distribuição da Reserva Imovision. E eu acho um filme, assim, precioso. Se você tiver a oportunidade de ver na tela grande, corre pra assistir. O segundo filme dessa lista chegou essa semana no Telecine e é um dos meus filmes favoritos do ano até aqui. Eu tô falando de Malu, filme dirigido pelo Pedro Freire, que conta a história da atriz Malu Rocha. Inclusive o Pedro é filho dela. E ele resolveu fazer esse filme não apenas para revisitar as próprias memórias, sabe? As memórias dolorosas da sua relação com a mãe, no momento de dificuldade, quando ela descobre estar com uma doença que vai consumindo tudo, pouco a pouco. Mas é um filme para celebrar a verdade dessa mulher, sabe? A luta dela para se manter dona, senhora do seu mundo, senhora do seu tempo, mesmo quando a adversidade, mesmo quando a lucidez começa a falhar. É um filme sobre uma atriz tão excêntrica quanto fascinante e que se vê confrontada quando a filha dela, interpretada pela Carol Duarte, começa a se aproximar e perceber que a mãe, algo estava errado com a mãe. A atuação da Yara de Novaes, que dá vida a Malu aqui, é uma coisa magnífica, porque o senso de verdade no olhar dela é impressionante. E o filme ele se constrói, sabe, a partir desse choque de gerações, mas ao mesmo tempo a partir de um ponto de interseção que une 3 gerações de mulheres a partir de suas dores, a partir das suas dúvidas, dos seus medos, porque tem a filha, tem a mãe e tem a avó também ali. E nenhuma das 3 está preparada para lidar com uma doença tão cruel, como eu disse, e eu acho que ninguém está preparado para lidar com isso. E Malu mostra bem isso num filme
muito, mas muito emocionante. Por falar em filmes com grandes mulheres acometidas do Alzheimer, eu acho que a terceira dica tem que ser Para Sempre Alice, que está disponível no Prime Video e conta a história de uma mulher que construiu a sua carreira através da educação, do conhecimento e que do nada começa a perder tudo. Vai perdendo a consciência, vai perdendo memórias, vai perdendo a capacidade de seguir sendo quem ela sempre foi. E é um filme de partir o coração por isso. A atuação de Julianne Moore é magnífica. Ela consegue capturar, sabe, a angústia nessa constante sensação de perder. E o filme, ele é muito inteligente porque ele se constrói a partir desses lapsos também, só que dentro de uma narrativa que a gente não sabe se entre um corte e outro se passaram 10 minutos, um mês ou um ano, sabe? Porque são momentos, são fragmentos. E tentar entender essa mulher a partir desses fragmentos, ver ela se deteriorando em tela é algo muito comovente. E eu acho que Para Sempre Alice é um filme que nunca capitaliza em cima da dor, sabe? É um filme que não quer ficar fazendo a gente chorar, muito pelo contrário. Eu acho que os 3 primeiros filmes dessa lista têm isso em comum. São filmes que eles estão atentos e eles respeitam muito o espaço e enxergam não só a tristeza na tragédia, mas também a beleza na força dessas mulheres. Para Sempre Alice está disponível no Prime Video. Se você não viu, corre pra assistir, que é um belíssimo filme. O quarto filme já é desses que são mais implacáveis, sabe? E quando eu falo em meu pai, me vem logo à cabeça aquela cena final, o Anthony Hopkins chorando, clamando pela mãe. É uma cena tão pesada, tão poderosa, que ecoa. Que ecoa. Não à toa ele ganhou o Oscar por esse filme. Mas eu acho que eu gosto de entender esse filme não a partir desses momentos em que você percebe que a direção quer causar um impacto emocional no público. O que eu adoro em Meu Pai são os momentos em que a gente se perde ao lado do protagonista. Eu acho que poucos filmes sobre o Alzheimer ou sobre uma doença que ataque todo esse aspecto neurológico conseguiram fazer a gente sentir sabe, a total falta de controle, a total falta, sabe, é como se a cabeça se tornasse um labirinto e a casa que tem um sofá aqui, tem um móvel ali, na cena seguinte ela parece um outro lugar, sabe, parece um lugar totalmente diferente e eu acho que isso é algo que deixa a gente desorientado, talvez seja essa a palavra, e no momento que a gente se sente desorientado, a gente se conecta mais e mais com esse personagem, com a luta dele em seguir tendo algum tipo de controle nesse mundo que parece estar ruindo ao redor dele. Eu acho um filme dilacerante. Meu Pai tá disponível para locação aí nas principais plataformas digitais e é daqueles filmes assim indispensáveis sobre o tema. O quinto filme é de partir o coração, e não só por abordar o Alzheimer em si, mas pela história que ele conta. Eu sei que muita gente vai falar, pô, cadê o Diário de uma Paixão nessa lista? Que eu gosto desse filme, é um romance bonito, é um romance comovente. Mas pra mim, melhor que o Diário de uma Paixão é Longe Dela. Esse filme, assim, é um filme que ele impacta pela história de amor que ele constrói. Porque essa é a história de amor de um homem que vê a esposa ficar doente em função do Alzheimer e é obrigado a se distanciar dela. Ela vai morar numa clínica, ele tenta se aproximar dela nas visitas, só que ela aos poucos vai esquecendo dele. Esquecendo pouco a pouco. Até que ela pouco lembra dele. E nesse processo ela começa a se apaixonar por alguém dentro daquela instalação. Alguém que ela começa a tratar como se fosse o marido. Ou como se representasse o marido nessa nova... não vou dizer nova realidade, mas nessa nova percepção da realidade. E esse é um filme que ele é muito tocante por isso. Porque é sobre um homem que ele ama sua esposa, ele ama aquela mulher, mas ele vai, pelo bem dela, ele vai mergulhando nessa realidade, ele vai cedendo, ele vai abrindo mão. É sobre as muitas mortes causadas pelo Alzheimer, sabe? Tem a morte física, o fim, mas é sobre as mortes, é sobre essa morte mais simbólica, essa morte no afeto. E quando do nada a pessoa que você mais ama passa a te tratar como um estranho. Enfim, tá tudo aqui nesse filme, Longe Dela. Infelizmente não tá disponível em nenhuma plataforma de streaming. Esse filme deveria urgentemente reaparecer no streaming porque ele é precioso. A sexta dica é um dos filmes mais destruidores que eu já vi. Assim,
Quando eu penso num filme triste, um filme que consome a gente pouco a pouco, eu penso em amor. E o título desse filme, ele é autoexplicativo, mas ele também é uma provocação. O filme do Michael Haneke é um filme que se constrói muito a partir dessa provocação sobre os limites do amor e sobre como o amor ele resiste a tudo, inclusive a dor. E a gente vê isso em tela, sabe? É um filme sobre um casal de idosos que vê a rotina ser completamente abalada quando ela sofre um derrame, começa a também a lidar com o esquecimento, com, sabe, a total ausência de voz. E ele fica com a missão de cuidar da esposa nesse cenário que é um cenário cheio de memória, é uma casa que você, para onde você olha, você enxerga ali, sabe, vivências, experiências, você percebe que existiu muito amor ali dentro, mas ao mesmo tempo a gente vai começando a ver o vazio consumindo tudo, sabe? O vazio consumindo essa relação, não por uma escolha, mas por uma condição. E o diretor Michael Haneke, ele é muito cuidadoso ao enxergar o efeito da doença, mas também ao olhar através desses dois idosos, através daquele apartamento, olhar para o mundo e falar sobre a indiferença do mundo, sabe? É um filme que ele vai consumindo os personagens e por tabela a gente, porque, sabe, o Alzheimer é uma doença, uma condição, mas o envelhecer tá aí para todo mundo. E quando a gente, sabe, se perde nessa realidade, a gente começa a entender a dor no envelhecer que vem acompanhado da ausência, do vazio, da falta de cuidado, da falta de afeto. Amor é uma pedrada, tá disponível na Reserve Movision. E se você não viu esse filme, é aquele filme que você tem que ver no dia certo, sabe? Porque é um filme que você vai terminar esgotado. É uma experiência. É uma experiência. E pra melhorar um pouco o astral da lista, eu vou fechar, sabe, essa série de dicas com um filme que eu adoro, chamado O Filho da Noiva. Filme argentino, estrelado pelo Ricardo Darín, que conta a história de um homem workaholic que sofre um infarto, assim, meio que fulminante, mas sobrevive. E quando ele acorda, quando ele volta à rotina, ele percebe que ele precisava mudar tudo, sabe? Ele precisava rever o seu senso de prioridade, ele precisava se aproximar da família e ele precisava realizar um sonho da mãe, uma idosa com Alzheimer que nunca se casou na igreja com o pai. E aí começa a jornada desse homem, uma jornada, é um filme que ele tem muito um olhar para a situação da mãe, para a dor que isso gera, não só no filho, como no marido, né? A dor em lidar com a doença, mas é sobre a importância de criar memória, de seguir criando memórias, mesmo quando tudo parece ruindo, mesmo quando a fragilidade parece evidente. É um filme muito tocante, muito divertido e muito emocionante do José Luiz Campanella, que tá disponível na HBO Max. E se você não viu esse filme, olha, você tá perdendo, porque é um filme irresistível, daqueles assim que você vai me agradecer no final desse vídeo. Então é isso, galera. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Qual é o seu filme favorito dessa lista? Não esquece de deixar o like, de compartilhar esse vídeo com os amigos e principalmente de se inscrever aqui no Barata no Cinema. Estamos chegando à marca de 9.000 inscritos e eu conto muito com a ajuda de vocês nessa. Tchau, gente!